Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 317. Agora das sociedades propriamente ditas, capítulo 29, Livro dos Médios. Então, essas sociedades, então a sociedade está relacionado Federação Espírita, né? Federação Espírita dos Estados, União Espírita dos Estados, as instituições espíritas, as casas espíritas, centros espíritas. Nós temos que entender que tudo isso são células. Os centros espíritas são como células, né? Então, por isso que Kardec usa esse termo, aliás, sociedade. Então, aqui ele começa da seguinte forma, olha só para você ver. Por que eu estou dizendo assim, centro espírita, instituição espírita, federação espírita? Porque cada um entende de um jeito, né? E ao mesmo tempo todo mundo está certo. Então, os estudos aqui não é para dizer você está errado, você está certo. Não. Todo mundo está certo, né? Então nós só precisamos nos adequar, né? Tudo que dissemos das reuniões em geral, então olha só para você ver, tudo que Kardec disse até aqui das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Regularmente constituídas. Não há como aplicar se não há uma sociedade regularmente constituída. As quais, entretanto, né, essas sociedades, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais. Então, muitas sociedades, muitas instituições, muitas casas espíritas, muitos centros espíritas, eles lutam com certas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes. Olha para você ver, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Então você observa que as maiores dificuldades encontram-se justamente nos membros. A desigualdade encontra-se nos membros. A descrença, a falta de fé,
a regularidade, a não regularidade, a aceitação, a não aceitação, encontra-se nos membros. Então, Kardec continua assim: frequentes sendo os pedidos. Kardec recebia frequentes pedidos, né, de seres que nos dirigem de uma certa forma, buscando a ele esclarecimento sobre a maneira de formarem as sociedades. Kardec, por favor, nos auxilie a formarem as sociedades espíritas, como, por exemplo, a Sociedade Espírita Parisiense, né, em França, criada por Allan Kardec, formada por Allan Kardec. Então, chegava até Kardec centenas de pedidos de pessoas rogando a ele esclarecimento de como formar uma sociedade, de como formar uma instituição espírita, os métodos corretos de formar uma federação espírita. Então, naquela época não empregava-se esses termos: instituição espírita, federação espírita, união espírita. Naquela época não empregava-se esses termos. Esses são termos novos, né? Mas que são termos corretos, não está errado. Mas naquela época, esses termos todos que estamos usando aqui eram substituídos por sociedade. Então, as pessoas interessadas em formarem uma sociedade, uma federação, uma união, uma instituição, um centro espírita, uma coisa assim, enviava a Kardec solicitações, pedido de esclarecimento: esclareça-nos, por favor, né? Então Kardec continua aqui assim, ó: resumi-los aqui em algumas palavras. O Espiritismo, Kardec dizendo, o Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência. É lógico, o Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado, porque ele é diversamente apreciado. É muito pouco compreendido em sua essência. Você sabe quando, de fato, nós vamos compreendê-lo na sua essência? Só quando nós alcançarmos o nível do professor Eurípides,
o nível de Dr. Bezerra de Menezes e de outros seres luminares. Porque no nível que nós nos encontramos aqui na Terra, nós não vamos conseguir entendê-lo, né, compreendê-lo em sua essência. Porque se tratando-se de sua essência, isso é muito profundo. Isso é o estudo teórico. Isso é o estudo teórico. É o estudo científico, filosófico. É o princípio do princípio dos princípios. Então, creio eu, com todo respeito, que em sua essência, apenas um ser, até 2023, apenas um ser conseguiu compreendê-lo em sua essência. E esse ser, aqui na Terra, chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ninguém mais. Até 2023, conseguiu compreender o Espiritismo em sua essência. Porque se tratando de essência, isso é muito profundo, gente. Não é você pegar não é como pegar uma essência de um perfume e botar ele ali numa lâmina, no espelho de um microscópio e descobrir de onde veio aquela essência ali, não, de tal flor, de tal árvore, não. Isso é uma essa em sua essência aqui, é uma biodiversidade na desigualdade da persona de cada ser, tanto na pátria espiritual quanto no corpo físico. Essa em sua essência não é qualquer um, não. Por isso que eu ouso dizer isso. Até 2023, acredito que ainda não surgiu um outro ser igual Hippolyte Léon Denisard Rivail para compreendê-lo em sua essência. Quem o compreendeu na sua essência foi só Allan Kardec. Mas e Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Euri Barçanufo? Não é questão. Nós estamos tratando de algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Porque é ir lá no cerne do eu de cada indivíduo em processo de evolução, mas também não é só se tratando de hominal, e sim de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, angélico, felizes, puro, perfeitos. É a essência. É como se diz, é o nadir de tudo.
É o nadir de tudo. Nós temos deparado com certo... É lógico que é apenas um comentário. Tem algumas pessoas que, por falta de conhecimento, classifica-se assim: Allan Kardec, o inventor, nem é o criador. Allan Kardec, o inventor do espiritismo. Olha que forma mais depreciativa. Inventor, Allan Kardec. Allan Kardec, primeiramente que Allan Kardec não inventou o espiritismo. Allan Kardec, em momento algum, participou da codificação do espiritismo. Não existe esse termo na codificação, inventor do espiritismo. E sim, o codificador da doutrina dos espíritos. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque quem codificou a doutrina dos espíritos não foi Allan Kardec, e sim Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec foi um nome de quando esse Hippolyte viveu, ou melhor, viveu nas Gálias, né, como um druida. Naquela região também lá, né, da França, aquela região toda para lá, naquela época. Então Allan Kardec é um nome sugerido pelos bons espíritos a Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque ele não queria assinar os livros, né? Livro dos Espíritos, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele não queria assinar. Então vamos sugerir um nome de uma encarnação tua, Allan Kardec. Então tem pessoas que dizem que Allan Kardec que codificou a doutrina dos espíritos. Não foi. Foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque na época dos druidas ele estava Allan Kardec. Em 1804 ele estava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Como hoje eu estou, mas eu não sou Luiz Antônio. Eu estou. Você está com o nome que você hoje está, mas você não é esse nome que você está. Esse nome é apenas uma referência. Então tem pessoas que, por falta de conhecimento, tecem comentários depreciativos sem saber. Eu vi um comentário há uns tempos atrás agora, o criador, né? Ou melhor, o inventor, ele inventou. O inventor do espiritismo. Ele apenas foi o compilador. Ele apenas contribuiu para que viesse a lume a obra dos espíritos. Tanto é que é dos espíritos e não do homem. Kardec, em momento algum, interferiu na codificação da doutrina dos espíritos. Tanto é que quando aquilo que ele questionava não condizia com os princípios dos desígnios de Deus, os bons espíritos faziam com que ele anulasse aqueles textos.
Então Kardec não interferiu. Ele não teve oportunidade de interferir sequer em uma pergunta. Inclusive até perguntas que às vezes ele simbolicamente se equivocava, os bons espíritos não respondiam. Enquanto ele não modificava a pergunta, adequando-a de acordo com os desígnios do Criador, os bons espíritos não respondiam. Então nós sabemos de muitos relatos a respeito disso. Então, mas eu estou comentando isso só para você ver como que a falta de conhecimento leva as pessoas a cometer assim, certos equívocos, e às vezes até por uma questão, tem uns que nem é por falta de conhecimento, outros é até assim por maldade mesmo, você entendeu? O inventor, como se Allan Kardec tivesse inventado um carro, tivesse inventado uma bicicleta, tivesse inventado um avião. Kardec não inventou, Hipólito de Ondesar de Ivaí não inventou avião, bicicleta, não. Hipólito de Ondesar de Ivaí, ele se serviu de instrumento de Deus na Terra para que viesse a lume as leis do Criador, as quais, durante vários séculos, o próprio cristianismo, o próprio catolicismo, embaixo do tapete, jogou as leis do Criador trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo na condição de cristianismo, e que se não fosse Allan Kardec, se não fosse Hipólito de Ondesar Rivail, o cristianismo, que significa hoje o cristianismo redivivo, estaria até hoje embaixo do tapete do clero, escondido as leis de Deus. Então, é preciso um pouco mais de respeito para com esse ser Hipólito de Ondesar Rivail. É preciso um pouco mais de respeito. É preciso um pouco de conhecimento, é preciso um pouco mais de respeito, é preciso um pouco mais de educação, porque esse ser não é palito de picolé que a gente acaba de chupar e joga no lixo, não. E além de tudo, ele compilou e trouxe a lume a maior ciência, a maior filosofia de todas as ciências e de todas as filosofias. O Espiritismo na Terra é a maior ciência que existe, bilhões de vezes acima de todas as ciências que existem na Terra, que respeita todas as outras ciências, mas não se detém aonde as outras ciências se detêm. O Espiritismo é uma ciência, mãe de todas as ciências. Respeita todas as ciências, mas não se detém onde as outras ciências se detêm. O Espiritismo, na condição de ciência, ela não depende de ciência nenhuma, enquanto todas as outras ciências dependem do Espiritismo em condição de ciência, porque o Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. Querendo ou não, muitas ciências já se curvaram aos pés do Espiritismo na condição de ciência, e muitas ainda se curvarão com o passar dos séculos, porque a única que prevalecerá será a ciência espírita, a mãe de todas as ciências. Porque, como eu acabei de dizer, o Espiritismo, na condição de ciência, respeita todas as ciências, mas ele não se detém onde todas as ciências se detêm. Você conseguiu entender isso, né? Então, é preciso um pouco mais de respeito. Aí você pode me dizer assim, mas esse assunto que você está dizendo tem a ver com a matéria que você está lendo? É lógico que tem.
É um outro lado que as pessoas não conseguem entender. Porque quando é que você, com todo respeito, conhecia esse lado de que o Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências, que respeita todas as ciências, mas que não se detém onde as outras ciências se detêm. E que todos, a maioria, já se curvaram aos pés dessa ciência que é mãe de todas as ciências, e com o tempo também todas vão ter que se curvar, porque prevalecerá apenas uma ciência, que é a mãe de todas, o Espiritismo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o Cristo de volta, através da codificação da doutrina dos Espíritos. Se não fosse Hipólito Leon Denis Rivail, o cristianismo redivivo ainda estaria embaixo do tapete do clero, conforme eles assim no poder jogaram embaixo do tapete. Mas veio Hipólito Leon Denis Rivail, instrumento dos bons espíritos, e trouxe a lume esse sol. Vamos para o próximo vídeo.